queridos alunos da turma do 9º ano do Integral Colégio de Curso. Aqui com vocês o professor Jusciliano, certo? Da disciplina de Matemática. Vejam só, daremos continuidade aos nossos conteúdos agora. E nesta aula abordaremos as razões trigonométricas, certo? Aí trouxemos aqui algumas razões, né? Que iremos trabalhar com elas, né? E o que vale ressaltar? Saber, né? Situações, nomenclaturas com relação ao lado do nosso triângulo retângulo que é estabelecido, certo? Então, vale lembrar que a situação agora vai trabalhar com medida de ângulos. Então, a gente vai considerar ângulos que aparecem na parte interna do nosso triângulo retângulo, certo? Vimos em aulas passadas o teorema de Pitágoras em relação trigonométrica, certo? Abordaremos a partir de agora as razões da trigonometria propriamente dita. Veja só, algum de vocês com certeza, certamente já escutou alguma coisinha relacionada a seno, a cosseno e a tangente, né? Isso nada mais é do que razões, certo? Razões. O que vale ressaltar? Se eu considerar esse ângulo aqui, ó, que eu chamei aqui de alfa, né? Um símbolo grego. Se eu considerar esse ângulo alfa, eu tenho que analisar os demais lados. Ok? A gente já sabe qual lado é a hipotenusa. O lado que é oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Vamos separar isso aqui. Hipotenusa. Os demais lados são chamados de catetos. Só que vale ressaltar agora algumas observações. Temos que saber localizar o cateto oposto ao ângulo que é considerado, no caso nosso ângulo alfa aqui, e o cateto adjacente, com relação a esse ângulo também, certo? O cateto adjacente é o lado que vai estar fazendo linha, certo? Lado com o ângulo. Então ele estará ao mesmo lado aqui, ó, do ângulo, certo? E o cateto oposto vai ser esse aqui da frente. Está oposto a ele, está na frente dele lá, né? Então ele vai ser considerado como cateto oposto. Então, com relação a esse ângulo alfa aqui, esse cateto aqui, ele é adjacente. Esse outro cateto aqui, ele é o quê? Ele é cateto oposto, certo? Vale lembrar que eu tenho que memorizar essas situações aqui, porque eu vou precisar delas para resolver cálculos futuros que vão surgir, certo? O seno do ângulo alfa aqui vai ser o quê? O cateto oposto, a medida do cateto oposto, sobre a medida da hipotenusa, ok? O cosseno desse ângulo considerado aqui, o ângulo alfa, vai ser o cateto adjacente, então seria essa medida daqui, sobre a hipotenusa, ok? E a tangente do ângulo alfa vai ser o cateto oposto, a medida do cateto oposto, sobre o cateto adjacente, a medida do cateto adjacente aqui, ó, certo? Memorize isso aqui, gente, ó, certo? Porque a gente vai precisar disso aqui para resolver questões futuras. Professor, quando é que eu vou saber que eu vou usar o seno? Quando é que eu vou saber que eu vou usar o cosseno ou a tangente? Veja só, depende da situação que vier, da questão, os valores que vier, né, demonstrando na imagem, eu já vou conseguir relacionar. Se aparecer, por exemplo, a medida da hipotenusa e a medida do cateto adjacente, quais das razões aqui apresenta a hipotenusa e o cateto adjacente? Vai ser o cosseno, né? Então, já sei que eu vou ter que usar o cosseno. Se no triângulo vier a medida do cateto oposto e a medida do cateto adjacente, eu vou ter que usar o quê? A tangente, certo? Também anotei aqui para vocês alguns ângulos que são considerados notáveis, né? Que irão aparecer em situações e podemos utilizar esses valores aqui para resolver cálculozinhos futuros que aparecer com relação ao nosso triângulo retângulo, certo? Então, eu tenho um seno de 30 graus, que é 1/2. Eu tenho o seno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2.
e o seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Eu também tenho medida para os cossenos, né? Cosseno de 30, de 45, de 60, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1/2, certo? Como também a tangente. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 vai ser igual a 1. E a tangente de 60 vai ser igual a raiz de 3, certo? Então, esses são os ângulos notáveis que, se vier alguma medida relacionada lá no nosso triângulo, que apareça esses ângulos aqui, né, na verdade, eu tenho como usar essa tabelinha aqui, certo? Mas no nosso material didático tem uma tabela mais completa que a gente pode utilizar ela. E nas questões futuras que vier para vocês, na própria questão vai ser atribuído o valor ou do seno, ou do cosseno, ou da tangente do ângulo considerado, certo? Ah, professor, mas se o ângulo considerado nesse triângulo aqui fosse aqui, ó, no vértice C, certo? Vamos chamar aqui de beta. Ângulo beta. Então, o que seria, o que eu teria que observar agora? As situações iriam mudar, né? Quem seria o cateto oposto a esse ângulo aqui agora? Seria aqui embaixo. Seria essa medida aqui. E o cateto adjacente seria esse lado aqui, ó, a medida AC, certo? Seria adjacente a esse lado aqui, ó. Porque o cateto adjacente não vai estar fazendo linha, né? Vai ser parte aqui, ó, do ângulo, na lateralzinha do ângulo. Então, esse seria o cateto adjacente a esse ângulo aqui. Então, tem que observar direitinho essa relação envolvendo o ângulo, aonde ele está, para poder fazer a associação correta e depois atribuir no seu devido lugarzinho aqui, certo? Trouxe apenas um exemplo nesse momento para vocês. Na nossa próxima aula, certamente teremos mais, tá ok? Vejam só, exemplo. Em cada caso, determine o valor desconhecido. Trouxemos apenas um exemplo. E eu tenho aqui um triângulo retângulo, certo? Apareceu aqui a medida da hipotenusa, que representou x. Valor desconhecido da situação aqui que eu vou ter que descobrir. E apareceu esse outro lado aqui, um dos catetos, né, com medida 15 centímetros. A finalidade aqui do nosso exemplo é encontrar a medida que representa aqui, ó, o valor de x, que é considerado na situação. Professor, como é que eu vou saber o que é que eu vou utilizar para resolver isso aí? Eu vou usar o seno, o cosseno ou a tangente? Analise primeiro o que é que as informações que tem lá no triângulo, né? Eu tenho aqui o ângulo de 60 graus. Então, tem que ser observado situações com relação a esse ângulo aqui. Quem é que eu tenho aqui nesse momento? Eu tenho a hipotenusa, certo? Que foi medida igual a x. E tenho um dos catetos. Esse cateto ele vai ser oposto ou vai ser adjacente? Vai ser oposto, né? Vai ser cateto oposto a 60 graus. Então, a gente tem a medida do cateto oposto. Quais das razões da parte do nosso conteúdo aqui, seno, cosseno ou tangente, certo? Que demonstra o que eu tenho. Eu tenho cateto oposto e hipotenusa. Quem é das razões que tem cateto oposto e hipotenusa? Lá na parte da razão. Vai ser o seno, né? O seno que estabelece que o seno do ângulo considerado vai ser o cateto oposto sobre a medida da hipotenusa. Ok? Então é isso que a gente vai considerar para resolver esse probleminha aqui. Então a gente vai pegar aqui, ó, seno de 60 graus vai ser igual. A gente tem que memorizar o seguinte: o que é o seno do ângulo que é considerado? Seno, no caso daqui de 60 graus, vai ser igual cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Então, a medida do cateto oposto foi quanto? Foi 15, ó. 15 centímetros. A hipotenusa foi quanto? Foi x, já foi colocado aqui. Então, seno de 60 graus vai ser igual a 15 sobre x, certo? O que é que eu vou fazer agora a partir de então? Eu vou utilizar aquela tabelinha lá do início, certo? Que, no caso, eu tenho que analisar qual vai ser o seno de 60 graus. Seno de 60 graus vai ser raiz de 3 sobre 2. Então, no lugar de seno de 60 graus, eu vou ter que colocar
a medida correspondente a ele aqui, ó, no caso, raiz de 3 sobre 2. Então, no lugarzinho de seno de 60, vai vir raiz de 3 sobre 2. Então, já foi colocado aqui, certo? Então, isso vai ser igual. Aí, eu vou ter que repetir o outro lado aqui. Então, nesse momento, eu vou ter o quê? Uma regrinha de 3, né? Então, a gente vai multiplicar aqui os meios pelos extremos, né? O meio pelos extremos. Então, raiz de 3 vezes x vai dar quanto? Vai dar raiz de 3x, né? Que vai ser igual. Aí, agora, 2 vezes 15, que vai dar 30, já está aqui. A finalidade agora é o quê? Isolar o x. Isolar o x. Então, x foi repetido aqui. Vamos isolar o x, deixar ele sozinho. Repete-se o valor 30 aqui, ó. E a raiz de 3 vem aqui para baixo. Passou dividindo, né? Quando eu tenho no denominador raiz, eu tenho que racionalizar, né? Então, racionalizar significa multiplicar. Se aqui é uma raiz quadrada, multiplicar em cima pela mesma raiz que está aqui e multiplicar embaixo também pela mesma raiz que está aqui. Então, 30 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3. Então, a gente multiplicou isso aqui. 30 vezes raiz de 3 deu 30 raiz de 3, certo? Aqui embaixo, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar o quanto? Vai dar raiz de 9. Então, dessa raiz aqui de 9 dá para tirar a raiz dela, né? Que é uma raiz exata. Então, a gente já coloca aqui, ó. E o que é que vai ser feito agora? Esse 30 vai multiplicar. A gente pode usar a aproximação da raiz quadrada de 3. Se eu for utilizar direitinho a calculadora, eu vou ver a aproximação 1,73, né, na calculadora. Então, eu vou multiplicar 30 vezes 1,73, que é o valor representante da raiz quadrada de 3, né, aproximadamente. E isso vai ser igual, né, multiplica aqui 30 vezes 1,73, que vai dar 51,9. Esse camaradinha 3 aqui embaixo, a gente faz o que com ele? A gente repete. Então, o que é que eu tenho agora aqui? 51,9 dividido para 3. Ó. Fazendo a divisão, a gente vai encontrar uma medida aproximada, 17,3. Então, isso aqui representa, nesse momento, a aproximação do valor da hipotenusa do nosso exemplo aqui, tá certo? Bem, pessoal, no mais é isso. Até uma próxima aula, se Deus quiser. E vale lembrar que eu vou estar destacando agora para essa nossa aula, das páginas 6 até a página 9 do nosso livro didático para vocês fazerem, né? Então, pessoal, é isso. Forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima aula.